Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Para você construir, então, a sua opinião. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que contas em redes sociais de bolsonaristas sejam retiradas do ar no mundo inteiro. O Twitter bloqueou as contas internacionais, mas disse que vai recorrer. O Facebook não acatou a decisão e manteve as contas internacionais. O tema de hoje é: o STF tem poder de bloquear redes sociais em outros países? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Bem-vindo de volta, Caio. Boa noite, Mona Lisa. É um prazer estar de volta. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite ao espectador da CNN. Boa noite, então, Caio. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Bom, o prestigiado dicionário Michaelis, ele define a palavra censura como exame de material de caráter informativo a fim de filtrar e proibir o que é inconveniente do ponto de vista ideológico ou moral. Então, em linhas gerais, censurar é impedir a livre circulação de uma informação, restringindo a sua exibição, a sua publicação e a sua divulgação. A Constituição Federal é cristalina quando trata de direitos e garantias fundamentais. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso se encontra no artigo 5º, inciso 4º. Um parênteses aqui. Eu sou contra o uso de contas anônimas, ou seja, de perfis automatizados ou desvinculados de pessoas físicas ou jurídicas por eles responsáveis. Só que esse não é o caso em tela. As contas suspensas por ordem do ministro Alexandre de Moraes pertencem a pessoas públicas que reconhecem a autoria do conteúdo postado. Mas voltando à Constituição, que deveria ter no Supremo Tribunal Federal seu guardião e não seu torturador. Aquele mesmo artigo 5º que eu citei possui outros incisos que reforçam o compromisso do Estado brasileiro com a liberdade de expressão. Então, aspas aqui para a nossa lei maior. Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica ou política. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, inclusive aqueles relacionados ao jornalismo de opinião. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. E, finalmente, aí, de forma muito explícita e inequívoca, versa o inciso 9, artigo 5º da Carta de 88. É livre a expressão da atividade intelectual e de comunicação, independentemente de censura. Então, o já citado dicionário Michaelis inclui, no seu estudo léxico, a expressão jurídica censura prévia. E ele a define da seguinte forma: exame antecipado de caráter proibitivo que o Estado faz em obras a fim de proibir suas publicações. E, nesse mesmo sentido, vai a conceituação do Instituto Matos Filho, divulgada em parceria com o site Politize. De forma sintética, a censura é um controle prévio que se faz sobre materiais que serão publicados. Eu sei que essa minha argumentação é um pouco exaustiva para o espectador, mas a insistência serve a dois propósitos. Primeiro, demonstrar que não cabe interpretação quanto à definição do que é censura. Segundo, provar que a Constituição é amiga íntima da liberdade de expressão e inimiga visceral da censura. E perdoem aqui a digressão, mas vamos fazer um exercício de memória coletiva, né? O que vem à sua cabeça quando nós falamos em censura no Brasil? Vamos lá, o que vem à cabeça quando se fala em censura no Brasil? Provavelmente você pensou no regime militar e na censura arbitrária a compositores da música popular brasileira. Tanto que as obras dos anos 60, dos anos 70, elas vinham carregadas de linguagem figurada, inclusive com críticas à própria censura promovida pelo Estado. Então, para ficar em um exemplo muito óbvio, o Gil e o Chico escreveram o seguinte: pai, afasta de mim esse cálice. O cálice aqui não é o copo, não é a taça de vinho, mas a ordem para se calar, para calar a boca, para não divergir, para não criticar. É de episódios como esse que nós lembramos, enquanto nação, quando o assunto é censura. Episódios que a gente lamenta, que a gente gostaria que não se repetissem. O problema é que a situação de agora chega a ser mais grave e é fruto de um autoritarismo judicial sem precedentes. Reparem só, a música, Cálice, é uma obra artística com viés político, portanto, a sua mensagem é mais lírica, mais indireta. Além disso, ela precisou ser produzida e examinada para então ser censurada e, posteriormente, liberada.
Já as recentes decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas atacam manifestações livres de natureza política antes mesmo delas serem produzidas. Então, isso é levar a censura ao estado da arte. O controle estatal ele continua sendo prévio, mas ele não se dá mais em razão do conteúdo, mas com base no emissor da mensagem, quem fala, quem diz. Ou seja, ao suspender contas pessoais em plataformas online, um juiz está literalmente dizendo que tudo que aquela pessoa fala é ilegal, ou tudo que ela vai falar é ilegal. Isso não é direito, isso é juízo antecipado, é julgamento de erro futuro, ou seja, é um absurdo lógico. O STF está censurando pessoas antes mesmo de saber o que elas têm para falar. Essa é a real. Quando o correto seria aguardar suas manifestações e aplicar os devidos remédios legais, seguindo o devido processo legal. Isso se eles comprovadamente abusarem da sua liberdade de expressão, cometendo algum crime. E vamos trazer um pouquinho para a realidade, pé no chão. O que vocês acham que significa para um influenciador ou um jornalista independente ter a sua conta suspensa nas redes sociais? É a mesma coisa que impedir um escritor de acessar papel e tinta. É cortar o sinal de um repórter. É tirar o microfone do cantor. É abafar a voz do manifestante nas ruas. Aí eu aqui de regresso, no grande debate, me deparo aí com essa questão. O STF tem poder de bloquear redes sociais em outros países? O debate é muito anterior a isso. Porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela já é ilegal, arbitrária, autoritária, delirante, megalomaníaca e inconstitucional no plano nacional. Levar isso para fora do Brasil é só ridículo. Assim, eu faço um apelo aos demais ministros do Supremo e também, claro, ao Procurador-Geral da República. Senhores, afastem de nós esse cálice. Não repitam os erros do passado e não passem mais essa vergonha histórica atacando os direitos que vocês juraram defender. Bruno, suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Monalisa. Caio, boa noite. Muito bom ter você de volta aqui e voltou inspiradíssimo. Parabéns pela sua fala inicial. E hoje, infelizmente, para quem gosta de ver o circo pegar fogo, a gente vai concordar, pelo menos em grande parte. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. No âmbito do inquérito 4871 do Supremo Tribunal Federal, depois o Caio fala o apelido dele, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, em 26 de maio de 2020, determinou o bloqueio de contas em redes sociais, tais como Facebook, Twitter e Instagram, dos investigados, blogueiros, parlamentares, empresários, acusados de integrar, segundo um relatório de investigação da Polícia Federal, uma rede organizada para disseminação de notícias falsas e de ataques às instituições, entre os quais o Congresso Nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal. Essa rede seria integrada por apoiadores do excelentíssimo presidente da República e teria como principal objetivo a desinformação, a disseminação do ódio e o ataque às instituições da República. Observe que essa decisão original, de 26 de maio, entre outras coisas, determinou às empresas gerenciadoras do Facebook, do Instagram, do Twitter, que bloqueassem as contas de pessoas físicas que sequer foram devidamente identificadas. Isso mostra um pouco a dificuldade que o Poder Judiciário ainda encontra em lidar com essas novas realidades oriundas dos instrumentos de tecnologia. As empresas, à época, argumentaram que não teriam condições de fazer mencionado bloqueio, porque sequer tinham certeza de quem deveria ser bloqueado. E vamos combinar aqui que Alan dos Santos, por exemplo, é um nome comum. E não é possível que se determine um bloqueio sem que sequer se identifique ao menos o seu CPF. Por isso, em 22 de julho, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes proferiu uma nova decisão, dessa vez determinando o bloqueio de contas específicas pertencentes aos acusados. Dessa vez, as empresas tiveram condição de fazer esse bloqueio, no entanto, o bloqueio de acesso a essas contas ficou restrito apenas ao Brasil, de modo que ainda era possível acessar essas contas a partir do exterior. O proceder dessas empresas, ele faz sentido. O STF só tem jurisdição no Brasil, e se a decisão for de bloqueio de acesso às contas, elas só podem ser acessadas no Brasil. Isso restou constatado por um relatório da própria Polícia Federal, que considerou que houve um cumprimento apenas parcial por parte dessas gigantes da tecnologia, já que alterando o país de acesso,
a rede social ou usando uma VPN, que é uma sigla em inglês para rede privada virtual, dava para direcionar o seu IP para outro país, de modo que você ia estar no Brasil, mas parecendo que está acessando de outro lugar. E ainda assim era possível acessar essas contas que tiveram a ordem de bloqueio. Além disso, integrantes dessa rede acusada de disseminação de fake news e ataque às instituições, eles criaram outras contas a partir das quais eles podiam usar as redes sociais. E o fizeram legitimamente, já que eles não possuíam qualquer proibição de criar contas novas. Por fim, há 3 dias atrás, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes proferiu uma nova decisão, dessa vez determinando que as contas fossem bloqueadas, aspas, independentemente do acesso a essas postagens se dar por qualquer e-mail ou qualquer IP, seja do Brasil ou fora dele. Essa decisão certamente esbarra em vários problemas internacionais. Ela cria o problema do chamado Global Removal, ou remoção global, que já foi tratada, inclusive, pela Corte Europeia de Justiça. A França determinou que o Google tirasse certo conteúdo dos resultados de busca. E o Google tirou da França, a França apelou e falou, não, eu quero que tire do mundo inteiro. E aí o Google foi para esse órgão internacional e ele ganhou, porque se entendeu que a França não tinha jurisdição para fazer o bloqueio de conteúdo em outros países. Eu acredito que aqui a situação seja semelhante. O bloqueio do Supremo Tribunal Federal só vale no Brasil e não pode fazer efeito no exterior. Caso se queira dar efeitos no exterior, o STF deveria enviar uma solicitação por meio dos mecanismos de cooperação internacional para que os outros países formalizassem o bloqueio, ou ao menos que o país sede, os Estados Unidos, fizesse o bloqueio internacional. Existe um acordo de cooperação jurídica internacional entre o Brasil e os Estados Unidos, que tem um mecanismo próprio. O Judiciário brasileiro expede uma decisão, essa decisão é remetida à Autoridade Central do Brasil, que remete à Autoridade Central dos Estados Unidos, que, por sua vez, remete ao Judiciário de lá, para que a decisão seja validada e ratificada lá. Só assim o bloqueio das contas poderia ter efeito no exterior, segundo as normas de direito internacional. Ainda assim, mesmo não concordando com o bloqueio, as empresas de tecnologia, pelo menos o Twitter, disse que acataria essa decisão e que recorreria dela. O Facebook ainda não o fez, por isso está recebendo uma multa, né? O importante é que a decisão seja cumprida. Quando não se concorda com uma decisão, e isso a gente já discutiu várias vezes aqui, o Caio sempre cita uma frase importante do Goethe, você deve discutir a decisão nas instâncias adequadas, como está fazendo o Twitter, como está fazendo o Facebook. Jamais ignorar a decisão. Mais uma vez, essa decisão mostra a falta de familiaridade do Poder Judiciário com os complexos limites dessa intrincada sociedade cujas informações e agressões viajam vertiginosamente pelos 4 cantos do mundo, não encontrando limites e fronteiras, mas que, por outro lado, exige o respeito à soberania dos Estados, não sendo possível a atribuição de efeitos de decisões judiciais em outros países, senão por esses mecanismos de cooperação mútua que eu falei. Ainda assim, o conteúdo dessa decisão é de suma importância e os resultados que são buscados por essa decisão podem ser encontrados por outros meios que não ferem os princípios da jurisdição internacional, como eu procurarei demonstrar hoje ao decorrer do presente debate. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Bom, Analisa, quando a gente fala em direitos e garantias fundamentais, fica sempre aquela ideia um pouco etérea, né? Aquela coisa programática da nossa Carta de Direitos, da nossa lei maior. Mas também a Constituição, quando ela trata especificamente no seu capítulo sobre comunicação social, ela diz o seguinte no seu artigo 220, só para repisar mesmo o argumento e para mostrar o absurdo que é um ministro que deveria ser guardião, né, dos dispositivos constitucionais, atentar contra eles como verdadeiro algoz da liberdade de expressão. Aspas, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. E aí o parágrafo 1º diz o seguinte, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, e eu já trouxe aqui para o espectador da CNN os respectivos incisos. O parágrafo 2º, por sua vez, diz que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
É como se o ministro Alexandre de Moraes tivesse feito um bingo de inconstitucionalidade, porque ele consegue transgredir o caput, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, pelo menos uns 10 incisos. É um absurdo. E é tão louco. Pegando a decisão, né, ele escreve que os perfis são alvo, né, de investigação e de pedido de bloqueio porque, aspas, atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, extrapolando a liberdade de expressão. Quanto à segurança, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque há, de fato, crime de ameaça, e ele é de fácil apuração. Agora, honorabilidade, o que atinge a honorabilidade do ministro, não são as críticas que se fazem a ele, ou a eles, ou ao colegiado, é a sua própria conduta. E a sua contradição. Mona Lisa, se você me permite, eu só quero trazer aqui para o espectador uma fala desse mesmo ministro Alexandre de Moraes em plenário. Olha o que ele disse em outra situação, mostrando o quê? Casuísmo, aspas. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos públicos. Cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo, que parece que, convenientemente, ele esqueceu ao ser criticado. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Portanto, o próprio ministro, nas suas próprias palavras, atesta o ridículo dessa decisão, o absurdo dessa decisão. Por isso que eu digo, o debate não devia nem falar sobre jurisdição de STF internacional, ele é anterior a isso. O que eles estão fazendo é uma loucura jurídica, é de uma arbitrariedade sem par nessas matas. É pior que a censura do regime militar que eles tanto criticam. Caio, eu acho que tem uma grande diferença entre criticar, entre fazer críticas e expor descontentamento com o Supremo Tribunal Federal e ameaçar o Supremo Tribunal Federal com certeza. E pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Ameaçar os ministros, insultar os ministros, dar apelidos que são bastante injuriosos e difamantes e caluniantes aos ministros. Há uma diferença enorme em relação a isso. Insultar familiares dos ministros, isso não é crítica. Crítica ao Supremo Tribunal Federal, eu sempre fiz a vida inteira como advogado, nas petições, fiz a vida inteira como acadêmico, nos meus trabalhos acadêmicos, isso é absolutamente normal. E nenhuma dessas vezes que eu critiquei o Supremo Tribunal Federal, e já fiz trabalhos com críticas veementes e vejo muitos autores fazendo críticas veementes, eu posso citar Conrado Hübner, que critica o Supremo Tribunal Federal semanalmente em várias colunas, em vários escritos, e não há qualquer censura ao Conrado Hübner. É uma questão completamente diferente. O que nós estamos falando aqui são de ataques sistemáticos, são de criação de informações falsas para minar a credibilidade de uma instituição. Isso é completamente diferente, mas uma coisa eu concordo com você, Caio. É um princípio da liberdade de expressão que você possa cometer primeiro a liberdade de expressão para que depois seja censurado. Isso é muito importante. Então, se eu falo, olha, eu estou indo na CNN hoje e eu vou cometer um crime ao vivo pela liberdade de expressão, né? Não é um crime material, isso a gente poderia sim evitar. Eu preciso primeiro injuriar alguém para que depois me sancionem, não impeçam que eu vá ao ar para manifestar a minha expressão. E no caso, a gente já tem vários crimes cometidos. Na própria decisão, segundo o entendimento do STF, eu não vou entrar na questão de mérito aqui, se são crimes ou não, mas o STF entendeu que existe a fumaça do bom direito, ou seja, é muito provável a plausibilidade de que exista o crime sendo cometido por essas pessoas, né? Ele faz isso guiado no entendimento da Polícia Federal, também não é algo que o ministro Alexandre de Moraes tirou da sua própria cabeça. Então, já existindo esse entendimento, é possível que sejam adotadas medidas cautelares, para quê? Para que essas infrações penais sejam paradas, né? E no caso, quando a gente tem uma injúria, quando a gente tem uma ameaça, a gente pode tirar isso do ar, pode sim,
Claro que pode. Você pode impedir que um conteúdo que é injurioso por si continue no ar e você pode impedir que novos crimes sejam cometidos. Isso também é possível. Mas eu vou desenvolver um pouquinho melhor esse argumento na minha próxima fala, porque ele vai demandar um pouquinho mais de explicação. Bom, de toda a sua explanação, né, na sua fala inicial, doutor, um trecho que eu gostei muito, que eu achei ótimo, né, até porque eu sou leigo, né, nas normas do direito internacional, especialmente quando ele é relacionado a direito penal. Isso é uma área bem específica, né, da ciência que nós estudamos na faculdade e na qual você milita aí ao longo de tanto tempo. Mas eu achei ótimo que o STF ele dependa da realização de uma provocação, né, às autoridades estrangeiras para fazer valer o seu arbítrio, o seu indevido arbítrio, porque assim o bloqueio dessas contas ele deixa de ser só uma vergonha nacional e ele passa a ser uma vergonha internacional, né, compartilhada aí por todo o colegiado. E quem sabe o colegiado e o decano da corte, né, o seu Celso de Mello, que é tão vocal ao fazer insinuações e comparações entre o regime nazista e o regime democraticamente eleito aqui no Brasil, quem sabe ele não se manifesta no sentido, sim, né, de proteger a liberdade de expressão. Eu concordo contigo, eu acho que as ameaças devem ser devidamente apuradas, os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação devem ser apurados também no rigor da lei. Agora, jamais fazendo a censura das contas. Isso é o equivalente, pessoal, a você suspender o sinal de uma emissora porque você não gosta da opinião de um comentarista. Imagina se o ministro do Supremo Tribunal Federal tivesse arbítrio aqui sobre o grande debate. Quanto tempo ia durar essa transmissão? Não é verdade? E, para vocês verem o absurdo que é isso, vamos pegar todos os supostos crimes, né, os tipos penais investigados nesse inquérito ilegal das fake news. Você vai ter as ameaças, você vai ter os crimes contra a honra, coisas que atingem a honorabilidade, a segurança dos ministros, seus familiares e tal. Qual a pena desses crimes? São penas diminutas. A gente está falando, às vezes, de 6 meses, 2 anos. Então, você pega a conta dessa pessoa, né, você proíbe ela, ao passo que grandes corruptos, ex-presidentes corruptos, presos, condenados a 17 anos de cadeia, não só tinham contas ativas em rede social, como ainda, milagrosamente, de dentro da cadeia, conseguiam postar. Esse é o Brasil. 2 pesos, 2 medidas. Esse é o arbítrio. É isso que a gente tem que combater. Então, não adianta ser o que o nosso colega chamava de garantista de ocasião, legalista de ocasião, progressista de ocasião. Defendam a liberdade de expressão. Ora, se um ex-presidente corrupto, condenado, tinha uma conta ativa no Twitter e podia usar ela a seu bel prazer da cadeia, imagina cidadãos que muitas vezes sequer estão sendo processados, estão sendo investigados. É uma vergonha. Caio, parece que o presidente Lula tinha uma assessoria de informação que postava coisas, né? Não era ele, ele estava ali sob bastante vigilância naquela época, e a pessoa que estava comandando ali o Twitter do presidente Lula não parecia estar cometendo crimes por meio da conta dele, o que é uma diferença bastante sensível em relação a essas pessoas em que a Polícia Federal descobriu uma rede organizada para o cometimento de crimes. Está aqui a distinção, né? Eu não estou fazendo nenhum paralelo também, só queria lembrar que o regime nazista também foi democraticamente eleito, então essa não vai ser a distinção entre o regime atual e o regime que aconteceu, infelizmente, de triste memória, na Alemanha do século passado. Mas a gente não está aqui para falar disso. A gente está aqui para falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que mandou bloquear essas contas. E aí, Caio, novamente eu concordo com você. Eu acho que não foi a decisão mais acertada. Eu acho que é muito importante que se impeçam que crimes continuem sendo cometidos. Fake news é um dos maiores males da nossa sociedade atual. Só que o que essa decisão acabou gerando, Caio? Acabou gerando uma obrigação para um terceiro. Acabou gerando uma delegação para um terceiro de uma proibição que deveria recair sobre o suposto criminoso.
uso suposto aqui porque ainda não foram julgados, estão sendo acusados. Eles deveriam ter uma proibição. A medida cautelar deveria recair a eles. E neles não há qualquer, e sobre eles não há qualquer proibição. Veja bem, eu li as 3 decisões do Supremo Tribunal Federal e nenhuma delas disse que os acusados deveriam ficar longe das redes sociais. E existem decisões desse tipo, decisões, inclusive, comemoradas por muita gente que hoje está criticando o STF. Eu dou exemplo da decisão da Vara de Brasília na Operação Spoofing. A Operação Spoofing, vou relembrar qual é aquela que prendeu os hackers, que no final não eram hackers, mas as pessoas que conseguiram aquelas informações que acabou gerando o episódio da Vaza Jato, né, que foram publicadas pelo The Intercept Brasil e vários outros meios de comunicação. Essas pessoas, quando tiveram um relaxamento de sua prisão, foram proibidas de usar meios de internet porque elas poderiam ser um perigo. Nesse sentido, se a decisão recaísse sobre as pessoas que são acusadas de cometer crime, o que é absolutamente normal, nós não teríamos qualquer perigo, nós não teríamos qualquer problema. Você impõe uma medida cautelar para que essas pessoas sejam proibidas de continuar ameaçando, para que sejam proibidas de disseminar ódio, para que sejam proibidas de disseminar fake news. E até, se você quiser ser menos garantista, Caio, eu não quero ser, mas se quiser ser menos garantista, e isso acontece no Brasil inteiro, você pode proibir a pessoa de usar redes sociais. Eu acho que essa decisão seria, inclusive, leonina. Mas nós temos algumas cautelares do tipo, como, por exemplo, proibição de frequentar determinados lugares. Quando se coloca essa cautelar, você fala, olha, não é porque eu vou num bar que eu vou cometer um crime, mas há uma antecipação desse perigo. Por isso que se chama uma medida de cautela. Como não foi feito dessa forma, como se impôs a obrigação para o terceiro, gerou todo esse problema de direito internacional que simplesmente não precisava. Se há prova do crime, é só desfazer o crime. Fala, apaguem os posts. Você tem uma ordem de apagar os posts e de não fazer isso de novo. Se fizer, você pode ter uma medida cautelar ainda mais grave, inclusive a prisão. Mas é exatamente esse o ponto, doutor. Esse é o remédio, sabe? Então, se for para ser arbitrário, o limite da arbitrariedade seria de forma cautelar, de forma liminar, né, a exclusão desse post da rede social, a discussão sobre esse post, discussão jurídica, né, e depois a reparação de danos, né, ou a resposta penal, no caso dos crimes contra a honra, por exemplo, ou se for um crime de ameaça, mas nunca, jamais, a suspensão da conta. Até porque se a pessoa ficar, enfim, cometendo reiteradas infrações, a pena ela vai sendo aumentada nos limites dessa legislação garantista que nós temos aí. Então, vamos lidar com elas. A gente já tratou aqui do rigor excessivo, né, que o Supremo Tribunal Federal resolveu usar ao ressuscitar o chamado entulho autoritário da Lei de Segurança Nacional para enquadrar ativista política, por mais radical e extrema que ela ou ele sejam. E aqui, de novo, eu vou trazer mais um trecho desse trabalho bacana aí do Politize com o Instituto Matos Filho. Fala o seguinte, olha, uma matéria jornalística ou um post em rede social, tanto faz, que fira a honra de uma pessoa, pode ser posteriormente retirada de circulação e, caso seja veiculada, pode ser já a responsabilização de quem a propagou. Esse é um princípio básico de liberdade. Liberdade no Estado Democrático de Direito, ela é exercida com responsabilidade. Pessoas respondem pelo que elas falam. E só para fazer um parênteses aí sobre a questão do Twitter, pelos termos e usos da plataforma, a conta ela é necessariamente pessoal, quando ela é verificada. Então, se ele é feito em primeira pessoa, certo? O que está implícito é que ele mesmo está tweetando. Óbvio, se fosse a equipe dele falando, teria que toda vez estar escrito equipe Lula ou alguma coisa desse tipo, o que claramente não era o caso. E também falar que os nazistas subiram ao poder de forma completamente democrática é de uma ingenuidade total, porque eles usavam inclusive milícias, organizações paramilitares, eles proibiram
aí os demais partidos usaram de muita violência, o que certamente não é o caso. Eu vejo as pessoas, os apoiadores do presidente da República, só empunharem cartazes, né? Não estou vendo nenhuma milícia paramilitar aí hostilizando pessoas, muito menos perseguindo minorias ou grupos de oposição. Então, eu acho que, sob qualquer circunstância, a comparação é absolutamente indevida. Vamos para os argumentos finais. Bruno, começamos Obrigado, com você. Também acho, cara, também acho. Só pontuei que foi eleito. Também houve uma eleição lá. Se a eleição foi suja, se utilizaram artifícios que violaram a democracia, isso é outra coisa que a gente pode discutir. Mas foi eleito, né? Não subiu com um golpe. Bom, eu acho que o ponto aqui é que, para encerrar, é sobre falar sobre esse suposto garantismo e o suposto rigor que o Supremo Tribunal Federal está impondo nessa investigação. Olha, eu vou dizer que nessa investigação o ministro Alexandre de Moraes está sendo muito, mas muito garantista e cauteloso. Eu te dou um exemplo, Caio. Depois que ele mandou derrubar essas contas, né, vários desses blogueiros criaram novas contas, fizeram outros artifícios para que eles pudessem driblar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. É muito comum, em casos semelhantes, quando o judiciário dá uma ordem ao terceiro, manda bloquear bens, manda bloquear valores de um banco, se essa pessoa é pega tentando driblar essa decisão, passando dinheiro para outro banco, passando dinheiro para a família, passando dinheiro para a esposa, é muito comum a prisão dessa pessoa. Na festejada Operação Lava Jato, isso aconteceu várias vezes, em Curitiba, no Rio de Janeiro, tem vários precedentes. Nesse caso, poderia, por essa mentalidade, que não é a minha, ser decretada uma prisão preventiva. Inclusive, há um fato que aconteceu de ontem para hoje, que é um dos acusados ter dito que deixou o Brasil. Isso também é um caso de cautelaridade que poderia ensejar uma prisão, que eu não concordo, mas que acontece muito por aí. Debatedores, nosso tempo está estourado. Caio, 30 segundos apenas para os argumentos finais, por favor. Não, só, enfim, repisar aí o meu compromisso com a liberdade de expressão, e isso vale para qualquer espectro político, né? Aquela frase equivocadamente atribuída a Voltaire, ela vale muito, né? Eu posso não concordar com o que você fala, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Isso é o mínimo. Sem isso, você empobrece o debate público. Nesse mesmo sentido, a ditadura do politicamente correto e todas as formas de cerceamento de discurso, isso tem que ser varrido aí da arena pública para a gente amadurecer enquanto democracia. Isso é basilar e é uma pena que a alta cúpula do judiciário não tenha se dado conta do desserviço que eles estão prestando não só à justiça, mas à democracia brasileira. Obrigada, debatedores. Bom fim de semana, Bruno e Caio. Obrigado. Bom final de semana. Bom final de semana. Obrigada.